Então, gente, hoje a gente vai trocar uma ideia, um bate-papo legal sobre gestão para engenheiros, né? Onde a gente vai estar tentando fazer uma integração entre a competência técnica, a competência administrativa, é o que eu costumo sempre falar, né? O engenheiro, se ele não tiver um bom administrador ou ele não entender de uma boa administração, né, dificilmente ele vai conseguir alocar e gerenciar recursos necessários ali dentro do processo, né? Então, eu me chamo Francisco Rafael Campos de Macedo, pode passar? Aqui está quem é o palestrante, né? Eu tenho um currículo um pouco extenso aí, né? Ainda estou cursando também agora outra graduação, mas isso aí chega mais para frente, de uma nova área legal, que é energias renováveis. Pode passar, né? Então, gente, aqui é uma visão geral, né, sobre os tópicos que serão abordados aqui nessa nossa discussão de hoje, nessa imersão aqui, né? A gente vai falar um pouco da introdução do engenheiro de produção, ou seja, das engenharias, porque eu costumo falar que o engenheiro de produção, ele é um pouco de cada área das engenharias, né, voltada para o processo e gerenciamento, né, de todos esses controles. A gente vai falar também sobre a importância da gestão na engenharia, que para mim hoje, que eu costumo dizer também, né, quem quer ganhar dinheiro tem que ser gestor, né, e nós todos, vocês como alunatos, vocês estão sempre buscando a desenvolver novas técnicas, mas como vocês vão aplicar essas técnicas, né? A gente vai falar um pouco também sobre competências gerenciais essenciais para a engenharia, né, ou para os engenheiros. Eu botei engenheiros no âmbito geral, tá bom? A gente vai comentar, conversar, trocar uma ideia sobre os desafios e oportunidades, a gente vai conversar sobre ferramentas e metodologia de gestão empresarial para engenheiro, para mim muito importante, vocês aí que estão galgando na área da engenharia ou nos estágios, já estão com empresas abertas, essa parte de ferramentas e metodologias e gestão empresarial para engenheiros é de suma importância, né? Também no final vou concluir, vou deixar, como eu ia deixar para o final sugestões, perguntas, respostas, vocês também podem estar parando, intervindo também no meio da apresentação, tá bom? Para a gente discutir. Pode passar. Bom, gente, aqui a gente já vai começar o quê, né? Quando se trata de gestor da produção industrial, é muito interessante a gente entender que a carreira do engenheiro de produção está nas listas das mais empregabilidade, né? De que mais tem maior empregabilidade. E de acordo com pesquisas e as buscas para esses profissionais, é uma busca muito alta. A gente pode ver que na própria graduação, a partir do terceiro, quarto período, as empresas já estão dentro das universidades atrás desse profissional, né? Tanto no mercado brasileiro como também no mercado internacional, com as grandes multinacionais. Diante disso, nós vamos falar um pouco sobre o curso, sobre o engenheiro de produção, sobre a área de atuação. E aqui surge aquela velha pergunta que muitas empresas têm, né? O que é engenheiro de produção? O que é engenharia de produção? Será se é? Que ramo é que eu vou seguir? Por que eu vou contratar um engenheiro de produção, né? Bom, gente, o engenheiro de produção, como todos já sabem, aqui vocês já estão cursando, a grande maioria, é uma disciplina, né? É um profissional que se dedica ali à aplicação de conhecimentos científicos, matemáticos, como qualquer outra engenharia, para desenvolver ali soluções, práticas, para um problema do mundo real ali. E esse profissional de engenharia de produção, né, é um profissional que tem conhecimento em engenharias, certo? E esse profissional ele utiliza vários princípios, que inclui o campo de engenharia civil, que inclui o campo de engenharia mecânica, inclui o campo de engenharia elétrica, química, engenharia de software e muitos outros aí, né? E afinal, né, qual seria a competência do engenheiro de produção, né? A competência do engenheiro de produção, ele é o quê? É a relação de projetos, implantações, operações, melhoria,
manutenção de sistemas produtivos integrados e serviço ali, aonde envolve homens, materiais, tecnologias, informações. E o engenheiro de produção, ele é o responsável por gerenciar, certo? Montar um plano de ação, montar um plano de gestão, uma modalidade que ele, como engenheiro de produção, ele tem que ter a ideia, aquela ideia de um campo multidisciplinar na engenharia, né? Que se concentra ali na otimização, no gerenciamento de processo, no sistema de recursos, em diversas indústrias, em diversos setores, tanto indústria de bens de produto como de bens de serviço, né? E o engenheiro de produção, ele tem como principal objetivo sempre estar melhorando a eficiência, a produtividade, a qualidade do produto e do serviço, né? E ao mesmo tempo em busca de minimizar, né? Minimizar o quê? Desperdícios e custos. É aí onde entra a grande sacada do negócio, a gestão, né? Mas para você sacar essa ideia e montar um plano de gestão adequado, vocês precisam ter princípios e objetivos de melhoria ali da eficiência do processo produtivo, certo? E o engenheiro de produção, ele aplica princípios de engenharia, né? Ele aplica princípios de ciência da computação, IA, indústria 4.0, gestão ali para melhorar o projeto, né, o desenvolver, aprimorar ali um sistema de produção, né, a cadeia de suprimento, logística. Ou seja, o engenheiro de produção, ele é o cara, né? Ele é o cara que domina ali todo o sistema empresarial, todo o sistema produtivo, lá da entrada até o produto final, até a chegada do produto ali no seu cliente, no consumidor, certo? Então aí esse slide, ele reflete de fato um panorama geral da engenharia de produção, do processo e de onde o engenheiro de produção ele atua como gestor, certo? Então pode passar. Bom, gente, tendo em vista, né, todo esse processo, aí pode-se analisar, de fato, na forma introdutória, né, a parte de gestão, de fato, né, os objetivos de uma empresa, né, você pode ver aí a gestão, objetivo, análise, meta, estratégia, plano, desempenho, controle, ajuste e propósito, né? Ou seja, aí é um mapa conceitual da gestão, que configura 9 passos de um processo de gestão estratégica, né? Aonde a gente sempre deve estar alinhado, aonde tem objetivo, estratégia e plano, essa tripla, né? Ela anda aí de mãos dadas, dentro do setor industrial, dentro do empresarial. Eles andam de mão dada, é uma tripla, né? Objetivo, estratégia e plano, né? Uma não vive sem a outra. Aí o que eu quero passar para vocês aqui nesses slides? Que há empresas, no seu ciclo ali de planejamento, ela formula objetivo, ela formula uma estratégia e um plano, de forma hierárquica. E essa forma hierárquica é uma forma de sinérgica, uma forma de sinergia ali, uma conectada à outra, aonde os objetivos estratégicos, eles definem o desempenho esperado acima de um ano, né? Não é um desempenho esperado a curto prazo, não. É um desempenho esperado a médio ou a longo prazo. E muitas das vezes são representados como declarações de missão, né? Declarações de missão, acho que vocês já ouviram falar, missão, valor e visão, né? Aí é onde sai o modelo de negócio, o objetivo financeiro, o mercado-alvo. E os objetivos estratégicos é o quê? É a orientação geral, né? Vocês, como engenheiros de produção, a gente vai fazer uma orientação geral. Para quê? Para alinhar, fazer um alinhamento organizacional. Não são números, até o entanto. São qualitativa essa avaliação, né? Aonde futuramente, no decorrer do processo, ele se transforma ali em algo quantitativo. E não podem, no primeiro momento, ser quantificado em equações e em estatística, certo? Isso é fato.
E os objetivos operacionais, eles são desdobrados dos objetivos estratégicos, aonde nas várias áreas funcionais da empresa, como negócio, como financeiro, o marketing, a venda, a operação, a tecnologia de informação, ela definem o desempenho esperado. E é o desempenho que baseia, né, que tem uma base ali mensal, diária e até por tarefa, de onde eu vou ter ali um modelo, né, como um modelo de negócio. Professor, como é que eu posso ver tudo isso que você está falando de forma aí, um exemplo, né? Gente, um exemplo é a gente definir um objetivo financeiro, né? Financeiro onde implica na definição de um objetivo e uma meta de marketing, por exemplo, em um processo, em sistema de TI, né? Para que ele seja alcançado, é um objetivo a ser alcançado, né? E em contrapartida, né, define quaisquer objetivos de marketing, define quaisquer objetivo de venda, certo? E tudo isso dependerá ali de estar em conformidade com o objetivo financeiro, certo? E isso é um conjunto, né? Com arrematar esse slide, a gente tem que analisar que isso tudo é um conjunto hierárquico. É um conjunto hierárquico e sinérgico de objetivos, aonde eu vou ter meta e indicadores de controle. Não sei se vocês já ouviram falar em Balancei Scorecard, né? Que são indicadores ali, né? Esses indicadores de controle, ele traduzirá ali um modelo de negócio e determinará a capacidade que uma empresa tem de atingir o objetivo e meta, certo? Alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Tô falando? Tá tranquilo? Sim, professor. Então, pode passar, tá bom? Aqui, gente, a gente já tem a importância, né? A gente já pode ver aí, de fato, a importância da gestão na engenharia. Aí aqui, nessa importância, para não se estender mais, né? Eu dividi em 6 tópicos, né? Onde é garantia de eficiência e produtividade. Na garantia de eficiência e produtividade, é muito interessante a gente ter em mente, né, o Lean Six Sigma e o Lean Manufacturing, né? Aonde o Lean Six Sigma, o que é o Lean Six Sigma? O que é? Como eu posso aplicar? Gente, e quando se trata também de Lean Manufacturing, né, a gente pode dizer que o Lean Manufacturing, ele surgiu antes ali do Manifesto Ágil, né, que foi um boom aí na gestão, né? O Manifesto Ágil de todos nós sabemos ali, ou seja, mais será do que sabemos de tudo, né? Que é, por exemplo, possível fazer através de uma prática. O que é possível fazer através de uma prática de Lean, né? Ou seja, hoje vou te apresentar aqui nesse slide, né, um conjunto de ferramentas, né, que é através do Lean Six Sigma, que é muito comum as pessoas acharem que quando falamos sobre Lean, estamos direcionados ali a assuntos somente à área de produção, negativamente, não somente à área de produção. E não entendem que praticamente todos os setores podem tirar vantagens ali das suas práticas e ferramentas. Exatamente por este motivo, gente, que vou apresentar aí o Lean Six Sigma, né? Onde eu vou mostrar algumas de suas ferramentas, quais os seus papéis e responsabilidade, e aplicar o método, acho que vocês já ouviram falar no método DMAIC, né? E como utilizá-lo em qualquer setor da organização. Ou seja, quando se trata de Lean Six Sigma, é uma metodologia, né? Uma metodologia que corresponde à união entre o Lean Manufacturing. Ou seja, o Lean Six Sigma é uma união entre o Lean Manufacturing. E o Six Sigma, sendo um método que depende ali de um esforço de uma equipe colaborativa, né? Que se torna um modelo de melhoria contínua de um processo mais eficiente,
né? Aí no slide tem o Six Sigma e o Lean. Aí tem o gráficozinho, o foco do Six Sigma, tem depois, antes. Já no foco do Lean Manufacturing, você vê uma paridade, uma comparação de depois e antes, né? Ou seja, antes de continuar aí, né, a gente deve entender que é um conjunto. O Six Sigma é um conjunto de práticas desenvolvida para o quê? Foi desenvolvida, alguém sabe? Eu posso até fazer uma pergunta para vocês. Para onde foi desenvolvida o Lean Six Sigma? Alguém lembra? Já pagou qualidade, gestão da qualidade? Gente, o Six Sigma, ela foi desenvolvido ali pela Motorola, né? Mas para que ele foi desenvolvido? Para melhorar sistematicamente ali os processos de quê? De desperdício, né? Que foi a parte de eliminar desperdício, sendo uma metodologia quantitativa, uma metodologia que, além de ser quantitativa, ela é estruturada, é disciplinada e é focada na melhoria de processos, né? Processos que já existem ali, né? Ou seja, sempre utilizando pouco investimento, certo? Ou seja, o principal objetivo do Six Sigma corresponde a projetos de redução de custo, de fato, otimização de processo, incremento ali na satisfação do cliente, né? E, portanto, uma das principais vantagens de utilizar a metodologia do Lean Six Sigma, em vez das duas abordagens de forma separada, é o planejamento das ações integrada, né? Que seja ali mais inteligente, otimizando o fluxo, otimizando o processo de trabalho e também o controle da produção, né? Sendo assim, a gente pode entender que a metodologia, ela possui o quê? Ela possui 3 principais objetivos. Quais são esses 3 principais objetivos que eu considero? Vocês podem encontrar na literatura vários outros objetivos, mas o que eu considero um primeiro passo é eliminar desperdício. Segundo, é eliminar processo desnecessário. E terceiro, reduzir a variação de processo. E o Lean Six Sigma, ele possui várias ferramentas que você podem utilizar, certo? Em cada uma das suas etapas. Como o quê? Como os 5 porquês, né? Ferramenta de diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, o FF6, Kaizen, melhoria contínua, hashtag, que sempre eu gosto de falar, sistema 5S, análise de regressão e o Pokayoke, né? Que são ferramentas nos quais veremos, né? Durante o curso todo de engenharia de produção. A gente passa 5 anos praticamente estudando 5 porquês, diagrama de Pareto, ferramenta FF6, Kaizen, sistema 5S, análise de regressão, Pokayoke, e assim sucessivamente, né? Daí nós temos os papéis de responsabilidade, né? Quais são os papéis que eu posso dizer do Six Sigma, né? Gente, são muitos papéis, né? Daí é onde entra uma especialização futuramente que vocês vão fazer, uma pós, né? Na área de Green Belt, né? Black Belt, e assim sucessivamente, né? Então, pode passar. É muita coisa a ser abordado, né? Quando se trata de Six Sigma. O segundo ponto é melhoria e tomada de decisão, né? Gente, essas melhorias e tomada de decisão, tudo isso é por meio de análise de dados, certo? Por meio de uma análise de dados. Por quê, professor? Por que é por meio de análise de dados? Gente, quando se trata, de fato, né, de processo, de tomada de decisão, tem um processo de análise de dados, onde ele tem aí 6 passozinhos. Definição do objetivo de análise. Segundo, a escolha do tipo de dados que serão ali analisados. Definição de como será a mensuração dos dados. Coleta de dados. Análise dos dados e a interpretação dos resultados, né? Aí como ferramenta, tem N ferramentas. Mas hoje as mais usuais, né, e convencionais
que vocês podem estar utilizando e estudando, vocês que estão ainda no início do curso, na metade do curso de engenharia, cara, é indispensável. Excel, Power BI, Google Data Studio e Google Analytics, né? Essas 4 ferramentas têm suma importância dentro da gestão que envolve ali todo o processo gerencial. Então, para a gente ter uma ideia maior, o que é que eu posso falar para vocês? Dentro de todo esse processo, né, que é tudo isso por meio de uma metodologia que analisa dados, né, a gente é possível, através dessas análises, tomar decisões, né, decisões com maior segurança e implementar estratégias de gestão, né, mais eficazes e em diferentes aspectos de negócio, né? E nesses diferentes aspectos de negócio envolve todas as áreas da engenharia, né? E então, se você quer tomar a sua tornar ali, vamos supor, a sua empresa, a empresa que você trabalha, a empresa que você presta serviço, mais competitiva, você tem que adotar uma gestão, certo? E essa gestão, ela tem que ser orientada a dados e é um dos passos mais importantes ali a ser tomados. Porém, segundo vários estudos, né, principalmente estudo americano, né, que fala claramente, já a pesquisa, já agora de 2024, né, somente essa pesquisa do New York Ventures, né, ela fala claramente que somente 24% das empresas já consegue, de fato, ter uma operação baseada em dados. Mas o que a gente entende por isso? Em pleno 2024, somente 24% das empresas, indústrias, consegue, de fato, ter uma operação baseada em dados. Gente, a realidade é que diversas empresas ainda não conseguem extrair valores, né? Valor ali do seu investimento em Big Data, em inteligência artificial, certo? E sendo assim, para te ajudar mais ainda, gente, a vocês aí ter essa noção, fica aqui uma dica. Gente, foque bastante hoje em inteligência artificial, certo? E ao longo de todos esses conceitos, você vai descobrir o quê? Você vai descobrir o que é análise de dados. Você vai ter que entender e pesquisar quais os benefícios do processo de análise de dados. Quando você aplica uma gestão para tomada de decisão, você tem que entender e reformular algumas perguntas que você está ali na sua frente, na sua face a face, certo? E com isso, eu posso até fazer uma pergunta. Quando se trata de análise de dados, alguém levantou a mão? Ei, professor, surgiu uma dúvida aqui a respeito de uma das áreas da engenharia, né, que eu vi que você tem especialização em segurança, engenharia de segurança, né, e eu gostaria de saber se, assim, uma boa gestão e se essas ferramentas de gestão também podem ser aplicadas para poder tornar o ambiente de trabalho mais salubre. Mais salubre, né? Isso, salubre. Inês, com toda certeza, né? Eu, particularmente, Inês, todo o processo, todo o serviço que eu pegava, né? O que acontecia? Eu sempre desenvolvia uma tomada de decisão utilizando os princípios básicos que a gente aprende lá em gestão da qualidade. Aquelas técnicas simples, brainstorm, diagrama de Ishikawa, né? Você fazia um brainstorm, encontrava várias ideias, né? Aquelas ideias você filtrava, jogava aquelas ideias lá no diagrama de Ishikawa, aonde tinha um efeito através de várias causas, os 6 a 4 M's, que sempre é utilizado, certo? Onde tinha método, né? Meio ambiente, maquinário, né? Metodologia aplicada. Ou seja, eu sempre uso os 4M, eu nunca uso os 6M de fato, né? Daí eu transformava tudo isso que era qualitativo, Inês, em quantitativo. Eu começava a analisar, fazia os 5 porquês, né?
Ou seja, todos esses métodos, essas análises de processo de dados, sem sombra de dúvida, é aplicado dentro da engenharia e segurança do trabalho, certo? Por quê? Porque em engenharia de segurança do trabalho você tem que ter um conceito sistemático de gestão da qualidade. Porque você está unindo ali, você está adaptando a máquina ao homem, não o homem à máquina. Ou seja, ali tem uma qualidade, né? E essa relação é muito integrativa, né? Essa relação é muito sensacional, né? Então, com toda certeza, Inês, essa integração de análise de ferramenta da qualidade, ela se aplica, sem sombra de dúvida, dentro do ambiente ali, para manter ele mais, né, mais conforme ali, de acordo com os seus colaboradores, né? Então, com tudo isso, Inês, eu posso até citar aqui os benefícios, né? Quais seriam os benefícios dos processos ali de uma análise de dados? Esses benefícios é o quê? É de fato que uma empresa dos mais diversos setores, né, que podem ser utilizados recursos ali para coletar informações sobre determinadas áreas, a gente pode ter uma vantagem, né? Quais são essas vantagens? Mapear resultados, né? Indicadores que a gente sempre vai encontrar em tempo real, né? Entender as necessidades de cliente, né? Fazer uma prospecção, né? Aprimorar experiências ali do cliente, coletar insumos para a criação de estratégias e analisar, né, tendência de mercado. E sem sombra de dúvida, a gente ainda vai ver mais na frente a parte de reduzir risco, aonde entra também a engenharia de segurança do trabalho, né? E para tudo isso, o objetivo da análise de dados é o quê? É orientar, né? Esses objetivos sempre vão ser ali orientados nos dados ali, né, que podem estar crescendo ali ao ano de 20% a 30%, vai determinar muito da equipe de gestão que está implantada ali dentro da empresa, né? Então, pode passar aí. Bom, aí aqui no tópico 2.3, que é na coordenação de equipe multidisciplinar, né? Nessa coordenação de equipe multidisciplinar, gente, aqui é onde a gente vai debater um pouco e analisar a gestão de equipe, onde a gente vai estar conhecendo o sistema, ou seja, nessa parte, gente, o desempenho dos colaboradores vai refletir diretamente na qualidade do produto e do serviço que é entregue na empresa. E, por consequência, na satisfação também ali dos clientes, né? Quanto mais satisfeitos estão ali os clientes, maiores são as vendas, maiores vai ser a lucratividade da organização, certo? E a importância da boa gestão de equipe é interessante. Para quê? Para que a empresa ela funcione bem, certo? Aonde ela deve ser organizada em setores e time de trabalho. Você tem que montar um time de trabalho ali. E cada uma desses grupos, a gente pode entender que é responsável, sem sombra de dúvida, por uma área da empresa, ou por um projeto específico. E assim, o setor ali de recursos humanos, ele lidar com folhas de pagamento, de controles e férias. O marketing, ele faz a divulgação ali da marca, e o setor financeiro ele vai cuidar somente das finanças. Com isso, existe ainda os setores específicos que devem, né, e dependem, sem sombra de dúvida, da área de atuação da organização, né? Se uma empresa, por exemplo, voltada ali para o ramo de vestuário, né, onde tem um estilista, onde tem uma costureira, uma empresa de tecnologia, por exemplo, tem responsáveis pelo desenvolvimento ali do produto e é responsável por testar o sistema, entendeu? Ou seja, todos estes setores de time de trabalho,
eles dependem de uma boa administração, de uma boa gestão, né? Para que o trabalho aconteça ali de maneira mais produtiva possível, né? E sem uma liderança, de fato, para guiar a equipe ou os colaboradores que ficam ali perdidos, né? O gerenciamento, a gestão, turma, está relacionado a ações como o quê? Como motivar os colaboradores, né? Para quê? Para que eu vou motivar meu colaborador? Para que eles trabalhem ali com o máximo de esforço possível, né? Inspirar a equipe ali para todos os que trabalhem, né, em prol de um mesmo objetivo, para também gerir os recursos disponíveis, né, que é inclusive ali nas horas totais de equipe, né? Também é importante para quê? Para me gerenciar e controlar o status de cada etapa de um projeto, né? Também é importante para me monitorar o desempenho de cada colaborador, né? E isso, geralmente, há um líder por equipe, que geralmente é contratado em engenheiros de produção ou engenheiros, né? Eu já me deparei muito em chão de fábrica, onde era um engenheiro civil tomando de conta daquela fábrica. Eu já me deparei em fábricas dentro de Teresina, aqui no polo industrial, que o gestor era um engenheiro agrimensor, que o gestor era um biólogo, que o gestor era um engenheiro biomédico, no ramo de engenharia de metalúrgica, certo? Ou seja, mas tem um domínio de gestão de equipe. Tá aqui, eu concluo para você essa parte, que, gente, gestão é muito importante, certo? A gestão dentro do controle, dentro do processo, a relação, né? A transparência entre gestor e colaborador, isso alavanca o processo produtivo, né? A motivação, eu sei que dinheiro é bom, é excelente, mas nada melhor do que uma boa motivação dentro do chão de fábrica, de um bom reconhecimento. O conselho que eu dou, que eu fazia e faço ainda hoje, é decorar não, é aprender o nome de todos os colaboradores. Lá do faxineiro até o alto escalão, e tratar pelo nome, né? A gestão começa aí. Daí você começa a coordenar, a gerenciar, a desenvolver, né? Ou seja, você é pago por um valor. Muitas das vezes o engenheiro fala, ou algum gestor fala, eu estou fazendo muito mais do que eu sou pago. Mas é isso mesmo. Para você ser visto, reconhecido como um bom gestor e ser disputado no mercado empresarial, você tem sempre que fazer mais do que você é pago, né? Você sempre precisa buscar a melhoria contínua, sempre precisa buscar a relação ali de gestor e colaborador, certo? Aí, gente, aí tem a gestão de risco, né? Na gestão de risco, gente, é muito importante. Por quê que eu falo que é importante? Na realização de um projeto, é necessário planejar com antecedência a resolução de eventuais problemas que possam seguir ali durante o seu andamento. Isso é fato, certo? E através de tudo isso, eu pergunto para vocês, o que seria um gerenciamento de risco, né? Bom, um gerenciamento de risco, antes de entender o que é gerenciamento de risco, nós precisamos, primeiramente, ter um bom conhecimento do que é risco, né? Do que é um risco, né? Daí tem vários autores de livros, né? O nome, de fato, que eu sempre levo comigo como gestor, né, e como engenheiro, quando se trata de risco, né, o nome que damos é a variabilidade, né? Variabilidade do resultado ali. Ou seja, ou o tamanho da incerteza, ou seja, seu impacto ali, de fato. Então, já o gerenciamento de risco é o processo de identificar todas as probabilidades de risco em um projeto e estabelecer um plano de ação, né, para contornar possíveis problemas. Aí eu falo para vocês, eu elimino risco? Não. Eu, particularmente, falando como gestor e como engenheiro,
de chão de fábrica, no meu tempo, eu nunca consegui eliminar, certo? A gente consegue diminuir, né? Diminuir ali, estabelecer um plano de ação mais adequado para contornar possíveis problemas, né? Ou seja, ele também, o risco, ele envolve identificar ali oportunidades que irão gerar valor para a empresa, né? Cara, um ramo muito interessante aqui, já entrando um pouco na área de empreendedorismo, né? Gente, no meu tempo de engenheiro, eu sempre via uma oportunidade, né? Eu tentava fazer o melhor aqui no chão de fábrica, desenvolver, trabalhar muito mais do que eu era pago para aquilo, né? Por quê? Porque eu conseguia manter a empresa na palma da mão. Eu conseguia identificar riscos. Se eu saísse da empresa, eu poderia voltar com a empresa terceirizada para resolver aquele problema, né? É isso que está faltando em 80% a 90% dos engenheiros que estão se formando hoje. Ter a visão empreendedora de gestor, porque todo gestor tem que ter uma visão empreendedora, né? Tem que ser empreendedor. E começa de você mesmo. Você é o serviço. Você, engenheiro, é o serviço. Nós resolvemos problemas. Quanto mais problemas, melhor para a gente. Melhor vai ser o nosso empenho, maior vai ser o nosso empenho. Porque se a gente observar que aquele problema, se a gente conseguir solucionar, a gente vai estar com um leque de informação na mão, e aquelas informações a gente pode desenvolver várias outras para várias outras empresas. Cara, você monta uma empresa e começa a descentralizar serviço ali em várias outras. Por que que ainda hoje no Piauí tem problemas em algumas empresas? Dificilmente vou encontrar um engenheiro aqui no Piauí. É melhor contratar um de fora, porque o de fora já faz a mesma coisa que você poderia fazer aqui. Certo? Então, gente, é muito importante vocês estudarem, entender o que é risco. E uma dica que eu deixo para vocês é o guia PMBOK, né? Lá de gerenciamento de projeto, né? Gerenciamento de risco de projeto, onde inclui processo de condução do planejamento, identificação, análise, planejamento de resposta, implementação das respostas, o que mais que vocês vão encontrar lá no PMBOK? Monitoramento de risco em projetos, certo? Mas com tudo isso, vocês vão encontrar vários benefícios que estão elencados aí no slide de vocês, que esse slide eu vou disponibilizar depois para vocês também, certo? Que é o benefício de gerenciamento de risco, certo? Então, o gerenciamento, para encerrar essa parte, de risco, ele promove benefícios como importante ali para a organização. Além que ele permite reduzir custos, atraso do projeto, ele também, gente, ele faz uma análise, ele auxilia no planejamento estratégico, ele auxilia na melhoria, né, da comunicação entre os stakeholders, os investidores, né? Ele auxilia também na redução de estresse dos stakeholders, né? E também ele diminui a ocorrência de surpresas desagradáveis ali no chão de fábrica ou na empresa que vocês estão trabalhando, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Professor, tem uma pergunta. Certo. Como que o senhor acha que a engenharia de produção, atualmente, ela pode contribuir para a inovação nos processos industriais dentro das empresas em tempo de transformação digital e automação, enfim? Muito, né? O engenheiro de produção, ele é capacitado logo na grade curricular dele, no 6º período, ele paga a disciplina de gestão da manutenção industrial, né? Onde ele já começa a ter uma ideia de chão de fábrica ferrênea, né? Junto com PCP, né? Junto ali com, ele já tem que ter noção de marketing, ele já deve ter noção de várias outras arcabouços de PPP, projeto do produto do processo, para no 7º a 8º período pagar a disciplina de automação. Lá na automação, o engenheiro de produção, ele é responsável para quê? Para automatizar e desenvolver gestão, né, de sistema ali no processo produtivo, né? Onde ele vai desenvolver sistema que ele vai gerenciar através de controle, de controladores, de sensores, né? E esses controladores e sensores, hoje todos já estão envolvendo a IA,
né? Hoje nós já estamos numa transação de indústria 4.0, né? Apesar que poucas empresas na prática, estou dizendo na prática, viu? Dentro do chão de fábrica, dificilmente vocês vão ver, né, alguma empresa ainda implementada de fato a 4.0. As poucas que tem hoje têm uma produtividade lá em cima, né? Com o quê? Com o mínimo de desperdício possível. E o engenheiro de produção, ele já tem essa visão, né? Uma visão sistemática. Sobre o quê? Sobre Lean Manufacturing, né? Sobre gerenciamento de projeto. E, sem sombra de dúvida, a importância desse conhecimento é indispensável para o engenheiro de produção, principalmente hoje nessa transição digital, certo? Hoje, a inteligência artificial, né? Hoje, a internet das coisas, e está vindo aí com um arcabouço muito grande de informação, né? Deu para responder ou sim, tem mais dúvida? Professor, sim, professor. Muito obrigada. Você possui muita experiência, né, em diversas áreas. Você acha que o quanto que isso te impactou na resolução dos problemas industriais, né, lá em chão de fábrica? O que mais me impactou, Inês, foi a questão da comunicação, né? Que de fato era muito tímido, né? Através da engenharia de produção, eu tive que arrancar essa timidez, né? E ter uma vivência e saber me comunicar, entender a comunicação, ter um poder de persuasão muito forte, né? Hoje, uma característica indispensável do engenheiro de produção é a persuasão. É você saber convencer, é ter o poder de negociação, né? E aqui eu deixo até uma dica para todos vocês, né? Cara, Napoleão Hill, né? Uma leitura que é indispensável para o engenheiro de produção. Entender todo o sistema, né? Se você pegar Napoleão Hill e comparar com o chão de fábrica e comparar com a sua vivência como engenheiro de produção dentro de um processo, ou de transformação do produto, ou de transformação de serviço, você vai ver que aquele livro, ele é um manual, né? É um manual para você. Porque você vai ter mais um poder de persuasão, você vai ter mais um poder de convencimento, você vai ter uma humildade completamente diferente do que a realidade de hoje, certo? E o que mais me impactou, de fato, Inês, foi a questão de comunicação, né? Porque se eu não tivesse desenvolvido a comunicação, me desculpe, eu não teria sucesso, não teria tido sucesso na engenharia de produção. É um fator principal. Pode falar, Natan. Professor, eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, que é basicamente o quê? Quando você está ali no chão de fábrica, e aí você vai vivenciando, passando os anos, o tempo, sua visão começa a ficar muito engessada, né? Porque você já tem ali uma rotina, já algo padronizado, as mesmas atividades, e eu queria saber se o senhor já viveu um contexto desse estilo, o que o senhor fez para poder quebrar, né, sair dessa visão engessada e ter novas ideias de melhorias para a linha, para o chão de fábrica em si, é mais voltado para essa parte de inovação. Como eu consigo tirar essa visão engessada e trazer uma visão mais de inovação e melhoria? Cara, Gabriel, eu usei algo muito simples, cara, muito boa pergunta, ó, parece que foi até combinado aqui, mas uma visão muito simples que eu usei, Gabriel, foi simplesmente, mais uma vez, a comunicação. Por quê? Porque sempre eu estava do baixo escalão, lá do operador, até o estratégico, roteirizando ali. Sempre eu estava pegando informação do torneiro mecânico, sempre eu estava pegando informação do faxineiro, sempre eu estava... É aquilo que a gente aprende lá na manutenção autônoma, não tem? Lá no TPM, né? Ou seja, nunca meu dia era igual ao outro. Ou seja, eu não tinha uma rotina. Eu aprendi a não construir rotina ali. Sempre eu estava inovando. Por isso que tem, mais na frente vocês vão ver, inovação no processo. Daí você começava a entender de fato melhor o seu colaborador, entender de fato melhor o seu cliente, entender de fato o seu setor que você estava ali e gerenciar de forma agradável, deixando o seu colaborador mais solto dentro do chão de fábrica, deixando o seu colaborador com a visão mais aberta ali sobre tudo que você iria fazer e sempre pedindo informação para ele, né? Eu já cheguei a pedir colaborador para dar um treinamento que eu participei do treinamento, ele se sentiu o máximo, cara.
Isso é fora de série, o cara se sentia muito importante. Imagina aí um cara que está escondido lá na faxina, entre as máquinas, entre os equipamentos, mas sabe uma vibração, sabe uma temperatura do equipamento. Imagina ele indo todo vestidinho para a indústria, esquecer a roupa, a farda dele e dar uma palestra do que ele via no período que ele estava fazendo o serviço dele. Cara, isso engrandecia ele, isso tirava toda a turma da rotina, entendeu? Deixava um clima completamente diferente. Sempre a visão, a mente não estava engessando. Sempre eu estava inovando. Você está me entendendo, Gabriel? Sim, no caso é treinar uma escutativa, né? E aí você fica na parte tanto de gestão como de reconhecimento por parte do operador / colaborador. Perfeito, professor. Muito obrigado. Beleza. Pode passar. Tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel Amorim. Ele perguntou se qualquer livro do Napoleão Hill é bom para o engenheiro de produção ou se tem algum específico. Cara, qualquer um, velho. Mas eu iria direto no manual. Eu vou botar no grupo aqui dos meninos da Nupiepro todos os livros do Napoleão Hill. Aí vocês podem passar para todo mundo que estiver aqui. Eu faço questão de dar para vocês. É um livro que deveria ser incluso no ensino básico, lá no ensino médio de vocês, Napoleão Hill, né? Nem se preocupe, que eu vou passar todos eles para vocês em PDF. Todos. E espero que vocês façam bom uso. Professor? Oi. Só lhe alertando sobre o tempo, tá bom? Ah, beleza. Só terminar aqui. Ok. A entrega de projeto no prazo, gente, dentro do orçamento, né, é muito interessante. Por quê? Cara, aqui eu poderia até finalizar a palestra aqui para vocês, né? Por quê? Porque aqui nós temos dois sistemazinhos, algo que muda a vida do engenheiro dentro do chão de fábrica, dentro do canteiro de obra, dentro do processo produtivo, que é o MS Project, né, e o Primavera P6, né? Então, eu muito tenho visto no chão de fábrica, no canteiro de obra, em minha carreira como engenheiro, que alguns profissionais, eles acham que por saberem cadastrar ali atividades, recursos, durações, né, linkar as atividades, alocar recursos e mais algumas operações no MS Project e no Primavera P6 se intitule ali um planejador, que na verdade ainda não é, né? Certo? Não é bem assim que a gente pode entender de fato esse sistema, né? Existe uma grande diferença entre saber operar os software e saber planejar com ele, né? Aonde eu elenco o quê? Cálculo de indicador de produtividade, né, que são os cálculos de índice de produtividade que pode ser encontrado aí, usando esses dois softwares, saber como funciona o cálculo interno do software, seja ele no MS Project ou seja ele no Primavera P6, e entender de leitura ali de projetos, sequenciamento, atividades, certo? Vivência no campo, na execução de projeto, onde eu vou finalizar, noção ali de interface, certo? E também saber calcular homem-horas, né? Isso tudo é essencial para me manter uma boa gestão, né? Pode passar. Professor, tem outra pergunta aqui no chat do Edvard Borges. Ele perguntou como o líder pode promover uma cultura de alta performance sem sacrificar o bem-estar dos seus colaboradores. Ah, cara, é incrível, Edvard. É coisa bem simples, velho. Daí começa sempre. Quando você faz uma pergunta dessa, e quando você olha para o chão de fábrica, pô, você pode pensar assim, cara, dificilmente até meu colaborador gosta de ir trabalhar, só vai por causa do dinheiro, né? A primeira coisa que devemos tentar otimizar nele é tirar da cabeça dele que aquele ambiente de trabalho é ruim para ele, né? Mas como é que eu faço isso? Me aproximando dele, deixando de ser engomadinho, a fama de engomadinho. Vocês já ouviram falar nisso? Ó, chegou o engomadinho ali, o engenheiro, ou chegou o gerente, que só vem para dar bronca em mim, só vem para falar de produtividade. Cara, tente conhecer o seu colaborador, tente se aproximar do seu colaborador, tente conversar. Muitas das vezes você não sabe qual foi o dia, como foi o dia anterior daquele colaborador na casa dele. Ah, professor, eu vou perder tempo. Não, você não está perdendo tempo, você está investindo no seu colaborador, né? Quando você conhece seu colaborador, cara, tudo fica mais fácil para resolver um problema.
né? Daí, você tem como ter um bom gerenciamento, gerenciar aquele cara, gerenciar aquela pessoa ali, aquele colaborador, levar ele para sua família empresarial, deixar ele bem sucedido, deixar ele bem confortável no chão de fábrica. Primeiro passo, é você conhecer de fato o seu colaborador. Tentar ser amigo dele ali no chão de fábrica, não, mas tentar ver como é a vida dele fora a empresa. Isso impacta bastante. E poucos gestores fazem isso. Os que fazem são bem-sucedidos. Certo? Então, aí tem a integração de inovação, sustentabilidade, que eu já falei, e tem a melhoria da qualidade, né, que é o foco no cliente, liderança, relacionamento, melhoria contínua, engajamento, orientação do projeto, dos processos, tomada de decisão e base em fatos. Você pode passar? Gente, eu já falei de maneira bem geral sobre liderança, você pode passar aí também. Né? Aí a parte de gestão empresarial, né, que é a integração entre a gestão e a engenharia, que isso é muito importante aqui eu falar para vocês, né? Porque essa integração ela é dividida em visão sistêmica e uma tomada de decisão baseada em dados, né? A tomada de decisão baseada em dados, eu já comentei para vocês. A visão sistêmica é a gestão empresarial que permite os engenheiros ali desenvolverem uma visão mais ampla do processo, considerando não apenas aspecto técnico, mas também financeiro, estratégico e humano. Já no gerenciamento de decisão baseado em dados, o engenheiro, eles são naturalmente orientados a dados, certo? E a gestão empresarial, ela canaliza essas habilidades ali para decisão mais estratégica, onde vai impactar a organização como um todo, né? Aí tem um planejamento estratégico, meta, né, que é o planejamento estratégico, meta e QPI, que é os indicadores-chave de desempenho, pode passar. Né? Gestão financeira de recursos, que é o controle dos custos, análise de viabilidade, muito importante na gestão, a análise de viabilidade econômica e financeira, do que você vai desenvolver. Né? E a liderança e gestão de equipe, que eu também acabei de falar, que é a gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos. Sempre é bom estar buscando e se qualificando em gestão de pessoas, em reconhecimento ali. Gente, eu já encontrei um faxineiro que se tornou em pouco tempo um gestor do chão de fábrica. Além dele ser faxineiro, quando ele foi qualificado ali para operador de máquina, ele entrou na engenharia de produção. Hoje, ele é um dos maiores engenheiros de produção que eu conheço. Hoje, ele dispensou um cargo na Europa e está no Piauí com um empreendimento gigantesco. Por isso, quando eu falo que o engenheiro de produção é empreendedor nato, de fato, tem que ser empreendedor. Certo? Pode passar. Aqui eu já falei um pouco a relação, certo? Da empresarial para o engenheiro. Gente, o marketing de relacionamento é muito importante, né? Por que o marketing é importante? Porque o marketing, gente, ele é o início ali do gestão de processo industrial, né? É o marketing que vai tocar a produção. É o marketing que dita a produção. Que através do marketing, você vai conseguir gerenciar todo o processo industrial até a decisão lá no final do cliente se ele vai comprar ou não o seu produto ou serviço. Né? Ou seja, aí tem a adaptação da tecnologia, que foi uma pergunta, que é a transformação digital, né? Que é a transformação digital na indústria 4.0. Gente, essa transformação digital é muito importante, certo? Porque na transformação digital, o engenheiro ele deve lidar a adaptação da tecnologia emergente como a inteligência artificial, a parte de automação, análise de Big Data, e para otimizar ali o processo empresariais. Já na indústria 4.0, ela tem a implementação de soluções tecnológicas, né, que conecta o físico ao digital, melhorando ali a produção, a gestão e a tomada de decisão em tempo real. Certo? Pode passar. Bom, a conclusão, né? Cara, a conclusão é que na gestão empresarial, gente, para os engenheiros, é fundamental para transformar habilidades, técnicas, solução, negócios, né? E sempre está proporcionando uma atuação mais estratégica e impacto ali.
E ao adquirir tudo isso que tem aqui nos tópicos, nos slides para vocês, que eu tentei passar em forma bem rápida, né? Esse conhecimento de gestão, os engenheiros, eles podem assumir papéis de liderança, gente. Hoje, o mais viável, os mais procurados são engenheiros para assumir papéis de liderança, certo? E isso influencia a direção das empresas e contribui, sem sombra de dúvida, significativamente para o sucesso e a sustentabilidade ali do negócio, certo? Então, pode...